Meu nome é Alberto Oswaldo Continentino de Araújo. Eu nasci em Belo Horizonte em 30 de outubro de 1927. Concluí meu curso de Engenharia Civil pela Escola de Engenharia da Universidade de Minas Gerais e também Relações Públicas e Administração de Empresas pelo IRP, hoje UNA. Trabalhei como engenheiro da Companhia Alhambra de Engenharia, obras da usina de Salto Grande, de 1951 a 53. Trabalhei como engenheiro e sócio da construtora Lima e Silva Limitada. Executei, entre outras obras, as rodovias Juiz de Fora Ubá, Bambuí, Guatama, Belo Horizonte, Brasília, e os trechos ferroviários de Itanguá, Engenheiro Brei, em São Paulo e Paraná, e Apucarana, Guaíra, Porto Mendes, no norte do Paraná. Trabalhei na construção de Brasília desde o início das obras até a inauguração. Em 1961, fui eleito diretor vice-presidente da Companhia de Seguros Minas Brasil, ficando até 2003. A minha entrada no mercado de seguros se deu quando vagou o cargo de vice-presidente da Minas Brasil pela morte do Dr. Carlos Luz. Eu recebi um convite de surpresa e 2 dias depois já estava eleito pela Assembleia de Acionistas e tomando posse do cargo de vice-presidente da Minas Brasil. Isso se deu por volta de 1961. Nessa ocasião, o mercado de seguros ainda não tinha firmado pé como uma instituição de grande relevância na economia do país. Em 1973, fui eleito diretor da Associação Comercial de Minas. Em 1975, tomei posse como presidente do Sindicato das Empresas de Seguros do Estado de Minas Gerais. Procurando as necessidades desse mercado, deparei-me com uma grande deficiência que existia na época, que era o despreparo do pessoal para exercer as funções na área de seguros. Iniciamos uma série de cursos e palestras promovidas pelos sindicatos juntamente com a Funenseg. Inicialmente, os cursos eram dados somente em Belo Horizonte. E, posteriormente, promovemos cursos no interior do Estado. Fui um dos fundadores e presidente da Eletrodados S.A. de 64 a 75. Em 77, fui eleito vice-presidente da FENASEG no mandato de Carlos Frederico Lopes da Mota, reeleito 6 vezes. Quando superintendente da SUSEP, Alfeu Amaral, esse me convidou para participar como membro suplente do Conselho Nacional de Seguros, onde participei de 78 a 85. Nessa ocasião, foram regulamentadas as normas para operar a previdência privada. A Minas Brasil criou a Minasprev para operar a previdência privada e eu fui seu presidente. Procurei me aproximar da Funenseg, Fundação Escola Nacional de Seguros, no início, no ideal de promover cursos que melhorassem e desenvolvessem a cultura do seguro. Apesar de suplente, participava de todas as reuniões desse conselho no Ministério da Fazenda, em Brasília. Em 1995, foi criada a Minas Brasil Veículos Seguradoras, passando em 2004 para a Minas Brasil Vida e Previdência, onde ocupei o cargo de diretor-presidente. A partir de 2003, passei a diretor-presidente da Companhia de Seguros Minas Brasil até 2008. Em 2008, com a criação do CNSEG, passei a fazer parte do Conselho Superior dessa entidade. Fui eleito membro do Conselho da CIEM, Centro das Indústrias do Estado de Minas Gerais, por 2 mandatos. Fui também membro do Conselho Curador da Fundação Escola Nacional de Seguros por 2 mandatos. Fui diretor da Associação de Criadores de Gado Holandeiro de Minas Gerais. Fui membro do Conselho de Administração da SBCE, Seguradora Brasileira de Crédito e Exportação. Fui presidente da CMP, Companhia Mineira de Participações. Fui membro do Conselho da Associação Paulista de Técnicos de Seguros. Fui presidente do IMES, Instituto Mineiro de Ensino de Seguro. O IMES
eu e o Roberto Barbosa, que nessa ocasião era presidente do Sindicato dos Corretores, resolvemos ficar mais independentes da Funenseg. Então fundamos o IMES, para patrocinar os custos de seguro, organizar as palestras aqui na capital e no interior do estado. Na área de previdência privada, através da Minas Brasil, criamos a Minasprev. Através da Minas Brasil também participei como fundador e conselheiro da Brasilprev. Isso juntamente com o Banco do Brasil. Quando iniciei minha atividade no mercado segurador, o seguro estava ligado ainda ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, através do Departamento Nacional de Seguros Privados. Esse é um apanhado geral sobre minha trajetória. Criado em 1939 pelo presidente Getúlio Vargas, no intuito de reter divisas geradas pelo resseguro no Brasil, já que iam todas para o exterior, sendo encarregado para tal o ministro João Carlos Vital. O IB alavancou, promoveu, complementou a atividade de seguros, operando importante canal de resseguros. O IB teve papel preponderante na colocação dos prêmios excedentes das companhias de seguro, que eram colocados fora do país, sem nenhum critério e controle. Isso abriu as portas para a saída de divisas para o exterior. A importância inicial do IB foi justamente ordenar os mecanismos de retenção de divisas no país através do resseguro. Se, por um lado, isso foi muito bom para o país, para as companhias de seguro nacional era uma perda de prêmios. Para amenizar isso, foi criado o Corseguro. O resseguro, a companhia fazia um seguro. O excedente todo ia para o IB. E, às vezes, os seguros maiores eram de importâncias muito grandes. Nessa época, as companhias se uniram e fizeram o Corseguro, que era o seguro da outra parte em alguma companhia, quer dizer, também. Foi importante também no sentido de manter a nacionalidade do seguro, fortalecendo o mercado através da retenção de reservas. O IB foi também um dos responsáveis pela regulamentação da atividade seguradora. Apesar de ele não ser órgão regulamentador, ele trabalhou muito no sentido da regulamentação da atividade seguradora. Com o desenvolvimento do mercado segurador, tornou-se importante uma entidade que representasse as seguradoras no âmbito nacional. Os sindicatos representavam no âmbito estadual. Daí houve a necessidade de uma entidade que falasse pelos seguradores no âmbito nacional. Tendo em vista isso, o Dr. Carlos Lúcio, vice-presidente da Minas Brasil no Rio de Janeiro, criou a FENASEG, órgão sindical de segundo grau, para representar nacionalmente as empresas de seguro. Assim foi criado a FENASEG, que passou a ser a voz das seguradoras no mercado nacional. A necessidade de representação no âmbito nacional foi motivação que o Dr. Carlos Lúcio teve para fundar a FENASEG. A representação das seguradoras nessa época era feita através de sindicatos estaduais, sem uma fonte central que transmitisse o posicionamento do mercado sobre os diversos assuntos inerentes ao seguro, representando a opinião do mercado. Os seguradores, através da FENASEG, também levaram seus pontos de vista na elaboração da nova Constituição do país. Quando houve a Assembleia Constituinte, até fui eu que fui representando a FENASEG, e fomos discutir com deputados e senadores no intuito de preservar a instituição do seguro, sem que entrasse nada que fosse prejudicar o que nós estávamos fazendo também. A FENASEG cooperou para a difusão do seguro no país através de conferências nacionais e através de palestras e simpósios também na área jurídica sobre direito de seguro. Foi o órgão representativo do mercado. Conseguiu unir empresas de seguro com o mesmo ponto de vista.
Preocupou-se com a formação de mão de obra especializada para qualificar o mercado. Criou o fórum de debates através de suas comissões técnicas, o que ajudou muito na evolução qualitativa do mercado. Tornou-se ponto de intermediação, né, do consumidor com o mercado. Teve trabalho intenso de melhorar a imagem do seguro no mercado através da imprensa. Debateu com órgãos oficiais as políticas de interesse do mercado e do seguro. Criou intercâmbio com outros mercados, trazendo soluções, avanços na instituição do seguro para o país. Discutiu temas de interesse do mercado. No período em que participei do Conselho Nacional de Seguros, como membro suplente, era ministro da Fazenda, o doutor Hernando Galvez, o que ocorreu durante o governo do general João Figueiredo. O trabalho mais importante feito nessa época foi a regulamentação da previdência privada e, graças a isso, tornou-se muito mais presente no mercado segurador. Regulamentação do Instituto da Previdência, como complemento do Instituto de Aposentadoria dos EAPs. A aposentadoria através dos IAPs já existia nessa época, mas precisava de haver uma complementação. E aí entrou a previdência privada. A previdência privada no Brasil iniciou através dos montipios e pecúlios com as empresas. A empresa, no sentido de melhorar a aposentadoria dos seus empregados, ela fazia um pecúlio ou então um plano de previdência fechado só para os empregados. Essas entidades não eram fiscalizadas nem regulamentadas. Usava aí o seu bel prazer. Estavam concentrados em maior parte no Rio Grande do Sul. Foi o estado que, naquela época, tinha mais interesse pela previdência privada. Com o trabalho feito pelo Conselho Nacional de Seguros, ordenou-se o que já estava começando e dividia a previdência privada em aberta e fechada. Previdência privada aberta. Os planos são comercializados por bancos, seguradoras, corretores, podem ser adquiridos por qualquer pessoa física ou jurídica. O órgão do governo que fiscaliza e dita as regras dos planos de previdência privada é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que é ligada hoje ao Ministério da Fazenda. Previdência privada fechada, também conhecida como fundos de pensão. São planos criados para as empresas voltados exclusivamente aos seus funcionários, não podendo ser comercializados para quem não é funcionário ou vinculado àquela empresa. A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. A previdência fechada incorporou montipios e pecúlios. O mercado mineiro, nessa época, era pequeno e desorganizado. Ele ganhou maior expressão quando entraram a Minas Brasil, Aliança de Minas Gerais, Seguradora Mineira. Nessa ocasião, a Minas Brasil teve papel preponderante porque ela teve um desenvolvimento muito grande. O mercado de acidentes do trabalho desenvolveu-se muito, chegado a Minas Gerais a ocupar o terceiro lugar entre as seguradoras do Brasil em volume de prêmios. O grande erro contra acidentes do trabalho, contra a instituição do acidente do trabalho, foi porque poucas seguradoras, somente 12, podiam operar. E não dava licença para outras operarem. Então, criou-se uma inimizade das que não conseguiam. Daí caminhou-se para a estatização. A carteira de acidente de trabalho foi a maior em Minas Gerais e, na época de sua estatização, criou uma lacuna imensa no mercado segurador.
a responsabilidade de pagar o sinistro continuava apesar de não entrar em prêmios. E foi necessário que se criasse um substituto que propiciasse a entrada de prêmios. Aí foi criado, naquela época, o RECOVAT, Responsabilidade Civil Obrigatória de Veículos Terrestres. Esse, por um lado, deu uma melhora, mas, por outro, criou uma concorrência acirrada entre as seguradoras, tornando quase impossível de operar. Quer dizer, nos 2 primeiros anos, o RECOVAT ajudou bastante, porque ele gerou muito prêmio, gerou muita receita para as seguradoras. Mas depois essa concorrência chegou num ponto que não dava mais para operar. Em 1967, ocorreu a estatização definitiva do seguro de acidente de trabalho. Essa carteira correspondia a 20% do mercado. Com a estatização, as seguradoras ficaram oneradas com pagamento sinistro, já que o prêmio ia para o Estado. Fundação da Minas Brasil, tirou o foco Rio e São Paulo, a criação do IMES, Instituto Mineiro de Ensino de Seguros. Quer dizer, foi feito um trabalho muito grande de preparação de mão de obra, porque não existia isso. O seguro era uma coisa nova praticamente, a mão de obra era mínima. E foi um trabalho grande que nós tivemos aqui, e de fazer cursos, palestras, simpósios e uma série de outras coisas para atrair o povo para o seguro. A minha maior preocupação foi interiorizar o ensino do seguro em Minas Gerais. Porque não adianta você fazer isso aqui só na capital, porque o seguro é no interior também, precisava de melhorar, criar uma mentalidade de seguro. Isso foi um trabalho grande que nós tivemos a vida inteira, criar mentalidade de seguro. Tá vendo? Então, e conseguimos através dessas medidas. E com isso criamos fóruns de debates em todas as áreas, inclusive na área jurídica. Grande preocupação também com a ética. Seguradores, corretores e consumidores. Trabalhar com ética entre eles. Debates no sentido de disseminar a cultura do seguro para o judiciário através do fórum jurídico. Levamos o seguro aos jovens através de palestras nas principais escolas de Belo Horizonte. Nós fomos em várias escolas, eu e o Roberto Barbosa. Fizemos palestra lá, motivamos o pessoal, tá vendo? Para o seguro. Isso foi um trabalho importante, porque nós estávamos conquistando uma geração que ia entrar e ia tomar conta disso tudo. A aproximação com órgãos de segurança do Estado. Nessa época, no Rio, o Júlio Avelar tinha criado o Pátio Seguro. E nós resolvemos fazer um aqui também. E foi uma luta. Tá vendo? Tivemos um trabalho enorme, mas tivemos uma ajuda muito boa do secretário, na época, que era, depois foi governador, que foi o Anastasia. Ele nos ajudou bastante nisso. Tá vendo? E com isso, nós criamos o Pátio de Seguro. Foi minha última realização no sindicato. Bom, modalidade de acidente de trabalho foi a primeira. Aqui em Minas teve uma expressão muito grande. Depois dele veio o seguro de automóveis e o seguro de pessoas. Sempre Minas Gerais teve uma participação boa no seguro de pessoas. Já a carteira de acidente de trabalho representava 20% do mercado na época. Depois veio DPVAT, RECOVAT, DPVAT, mais tarde DPVAT, né? Foram carteiras que desenvolveram bem aqui. A Minas Brasil teve um papel relevante na formação de mão de obra qualificada e foi ela quem deu expressão ao mercado mineiro. Foi a primeira companhia de
maior vulto que operou aqui em Minas. E operou também a nível nacional. Isso deu um destaque para Minas Gerais, nessa época. Criou uma mentalidade de seguro junto aos consumidores, preservando o mecanismo de proteção ou perpetuação dos negócios. O importante no seguro não só a proteção que ela dá ao empresário, pessoas no modo geral, mas também com uma perpetuação, porque ela vai ajudar essa empresa a continuar depois da morte desse empresário e tudo. Bom, quando nós começamos a Minasprev, nós começamos quase quando saiu a regulamentação de seguro. E a Previdência ainda estava muito verde. Mas naquela época, como é que você ia fazer um plano de aposentadoria com uma inflação absurda que tinha aqui? Você fazia, depois você te olhar o que ele tinha lá, não era nada. E acabou tudo. Então, foi difícil, né? Nós tivemos que trabalhar muito para isso, está vendo? Nessa época, nós criamos a Minasprev. E devido à inflação, a Minasprev durou pouco. Mais tarde, quando as coisas melhoraram, já existia um plano real, que a inflação estava contida, nós fundamos, juntamente com a Real Seguradora, a Rural Seguradora, e com outras empresas aqui de Minas Gerais, fundamos a Investiprev. A Investiprev continuou esse trabalho que nós tínhamos começado de previdência privada. O Recovat foi a medida que a federação tomou na época para não deixar cair demais a arrecadação das seguradoras e dando uma proteção também, que o Recovat dá proteção aos acidentados dos acidentes de veículos. É um seguro que tem um fundo social muito grande. Tanto é que, mais tarde, ele passou para o DPVAT, que está aí até hoje, e uma carteira que está crescendo. Foi feita uma seguradora só para o DPVAT. Né? A gente hoje vê o mercado de segurador grande, bonito, ganhando da indústria, ganhando de outras atividades. Apesar de crise, apesar de tudo, a gente não vê as dificuldades que ele passou para chegar até aqui. Antigamente a gente lutava para ter uma arrecadação de 3% do PIB. Isso aí nós levamos anos e anos e anos para conseguir, tá vendo? Com um trabalho imenso e tudo. Você vê como é que são as coisas, né? Levar esse tempo todo. Bom, o Recovat foi a base inicial para o DPVAT. Né? A maior dificuldade que nós tivemos para a expansão do mercado de seguro em Minas foi a ignorância sobre seguro. Ninguém sabia o que era seguro. Então, nós começamos a fazer um trabalho muito grande. Tem uma ocasião que eu estava no meio de empresários e eles me perguntaram: Alberto, você trabalha em que área? Eu falei: seguro. O cara virou: mas seguro? Como se fosse uma coisa... Tá vendo? E nós tivemos que mudar essa mentalidade, tivemos que fazer um trabalho muito grande nesse sentido, tá vendo? Hoje, Minas Gerais está muito bem, o seguro. O seguro de automóvel também ajudou muito a popularizar o seguro, porque o automóvel todo mundo tem. E precisava de segurar, que ele é um bem patrimonial que ele tem e que precisa de ser segurado. Então, através disso, o seguro também foi muito difundido aqui em Minas Gerais. E hoje eu acredito que já esteja bem difundido aqui. Um dos papéis mais importantes que tem, o mais importante, aliás, por onde foi criado o seguro, é dar segurança. Perpetuação dos negócios. Mas também ele tem um papel importantíssimo na área econômica, que é a formação de poupança. As reservas de seguro,
elas entram e são aplicadas no mercado de investimentos. Isso dá uma força muito grande para o país. Então, no desenvolvimento econômico, as reservas têm um papel fundamental. São as reservas do seguro, do resseguro, da previdência. Tudo isso junto aqui forma um bolo muito grande de reservas na economia brasileira.